Vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores presentes. Cumprimento a vereadora Rita Vaz, demais vereadores, a assessoria jurídica na pessoa do Dr. Ciro Thiago Reck, servidores e assessores desta Casa Legislativa. Cumprimento também a todos os joaçabenses que nos acompanham através das redes sociais. Havendo um quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a sessão número 3.861, de 13 de maio de 2026. Convido para a leitura do texto bíblico. Quem irá ler a Bíblia? Quem se prontifica em ler a Bíblia? Então, convido a vereadora Rita para ler o texto bíblico. Boa noite. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julguei a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Obrigada. Obrigada, vereadora Rita. Solicito ao vereador Diego Bairros que proceda à leitura das matérias. Boa noite, senhora presidente. Passamos então à leitura do expediente, projeto de lei ordinário legislativo. Projeto de lei ordinário legislativo número 4 de 2026, de autoria dos vereadores Ricardo Menezes e Rita Vaz. Regulamenta a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas vias urbanas do município de Joaçaba e da outras providências. Indicação número 164 de 2026, de autoria do vereador Almir Pastore. Solicita seu executivo municipal que seja realizado um estudo visando a inclusão dos bairros em plano de expansão dos sistemas de câmara de monitoramento do município. Indicação número 165, de autoria do vereador Leandro Sarto. Solicita-se à Prefeitura Municipal que realize estudos de viabilidade técnica para a criação de uma interconexão viária entre a rua Antônio Nunes Varela e o acesso Adolfo Zigueli, nas proximidades da empresa distribuidora de bebidas Irmãos Cancelli. Indicação número 166, também de autoria do vereador Leandro Sarto. Solicita-se à Prefeitura Municipal, através dos setores competentes, que realize a manutenção, limpeza profunda e reparos estruturais no banheiro público localizado na Praça Adolfo Conder. Indicação número 167, de autoria da vereadora Rita Vaz, para que seja realizada a instalação do piso antiderrapante na plataforma lateral da Ponte do Trabalhador. Indicação número 168, de 2026, de autoria do vereador Ricardo Menezes. Solicita-se ao Poder Executivo para que realize serviço de limpeza e desentupimento dos bueiros localizados no entorno do Prando Supermercado, no entroncamento das ruas Guilherme Luxland, José Firmo Bernardi e 7 de setembro. Por fim, indicação número 169, de autoria do vereador Luiz Vastres. Solicita-se ao Poder Executivo alargamento, patrulhamento e britagem da linha Ferreirinha, visando garantir melhores condições de trafegabilidade. Presidente, eram essas as matérias, lhe devolvo a palavra e de forma já antecipada eu gostaria de que a Vossa Excelência colocasse em apreciação dos colegas a supressão do grande expediente, ficando apenas possível ordem do dia e explicações pessoais. Obrigada, vereador Diego. Então, a proposição do vereador Diego está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Então, proposição aprovada por unanimidade, suprimindo os pronunciamentos. Dito isso, damos já início ao momento da presidência. Gostaria novamente de cumprimentar a todos que nos acompanham através das redes sociais, a todos os meus colegas vereadores e vereadora Rita, dizer que é sempre um grande prazer, uma grande alegria estar presidindo mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Joaçaba como presidente. E hoje eu trago aqui alguns assuntos que já estiveram em pauta aqui, mas é sempre importante reforçar e trazer novamente a discussão. O primeiro deles é sobre a questão do nosso transporte coletivo. Na data de ontem, nós tivemos aqui já a manifestação do vereador Almir Pastore trazendo novamente reclamações da comunidade em relação a esse serviço.
Infelizmente, essas reclamações cada dia são mais frequentes, e não só para nós, vereadores, como também para as mídias, rádio, que têm acompanhado essa dificuldade que a comunidade tem em conseguir, de fato, que esse serviço seja feito com qualidade, eficiência, eficácia e principalmente segurança. Então, eu pontuo novamente aqui diversas reclamações relacionadas à falta de horários, a atraso de linhas, a estrutura dos ônibus que é deficiente, tanto em relação à segurança dos passageiros, quanto à dificuldade de mobilidade para pessoas que têm uma locomoção reduzida. Então, isso são pontos que, de fato, precisam ser analisados com urgência. Nós já tivemos diversos movimentos aqui nessa casa, inclusive já há muito tempo esse tema é discutido e trazido aqui novamente, e a gente sabe que é importante explicar para a população que esse transporte, que é intermunicipal, ele é de responsabilidade de fiscalização pelo governo do estado, mas nada impede que, sendo da vontade do município, ele possa tomar para si a regulamentação de um transporte intramunicipal, ou seja, de linhas dentro do nosso município. Então, dito isso, a gente está aqui reforçando que nós já fizemos o convite para que o responsável da empresa venha até a tribuna, para que utilize esse momento para explicar à comunidade essa situação, trazer respostas a esses questionamentos. Infelizmente, ele não pôde estar presente, e também é importante informar para a população que esse pedido de utilização da tribuna, ele infelizmente não é uma convocação, então a gente não pode obrigar a pessoa ou entidades, instituições a virem até aqui. A gente faz o convite e reforça a importância desse momento para elucidar toda essa situação. Dito isso, a gente informa que novamente será encaminhado ao representante da empresa um ofício informando novas 3 datas possíveis para que ele compareça nessa Casa Legislativa e traga esclarecimentos em relação a isso. É um momento importante para a comunidade, para o poder público também, para que a gente possa buscar possíveis soluções e discutir essa demanda que vem afetando diretamente a nossa população, que sofre com um transporte que é deficiente, que não tem atendido de fato as demandas do nosso município e tem deixado muito a desejar. Dito isso, eu gostaria de também trazer novamente aqui um assunto que foi trazido por mim no último bloco de sessões, que é a questão do novo protocolo que a Secretaria da Saúde tem feito em relação aos transportes dos pacientes relacionados às questões de consultas públicas, de realização de exames, e tem me preocupado muito a forma como esse protocolo tem sido aplicado nas unidades de saúde. Eu volto aqui a frisar a importância de uma fiscalização adequada em relação a isso, porque tenho recebido muitas reclamações da população, onde, de fato, essa escolha, esse critério de entendimento que foi dado para que a enfermeira ou enfermeiro do posto tenha essa autoridade para desferir quem pode ou não pode utilizar esse transporte, tem me preocupado, porque não tem sido obedecido um critério objetivo. Pelo contrário, nesse protocolo, a conclusão geral é que a responsabilidade para definir se um paciente pode ou não utilizar do transporte é total e integral do enfermeiro ou enfermeira responsável pelo posto, e tenho recebido essas reclamações no sentido de que não tem sido feito uma triagem de forma adequada. Então, a gente vai estar novamente insistindo, cobrando a Secretaria de Saúde para que tome atitudes e posições adequadas em relação a isso. Então, a gente tem visto um problema, uma dificuldade, tem sido diferenciado categorias de pessoas que têm dificuldade de mobilidade, não se tem obedecido um critério único para que seja, de fato, algo que seja unânime entre os pacientes, que seja uma situação que não
beneficie uma pessoa e prejudique outra. Então, isso é uma coisa importante, principalmente para as pessoas que têm a questão dos postos de saúde mais afastados, onde não tem atendimento de especialidades, onde, inclusive, em algumas situações, nem sequer dentista tem nos postos de saúde e que esses pacientes são, então, realocados para outros locais. Então, a gente estará cobrando novamente, não só isso, como diversos outros pontos que a gente tem entendido que a Secretaria de Saúde tem pecado em seu trabalho, deficiência no atendimento da população, diversas reclamações também relacionadas ao atendimento fornecido na farmácia municipal. Então, nós estaremos insistindo nisso, cobrando para que o serviço seja feito de forma regular e de forma imparcial para todos os nossos munícipes. Dito isso, em relação a esse assunto, também gostaria de trazer aqui um comentário. Na última sexta-feira, estive presente junto com o vereador G. Causa, na posse do novo Major Garcês, que vai assumir o comando do batalhão da Polícia Militar, que tem sua sede em Erval do Oeste, mas que também presta serviços aqui no nosso município. Então, parabenizar o Major Garcês, desejar a ele sucesso nessa nova caminhada e também aqui destacar já pontuar aqui já posicionamentos dele em relação à questão da situação das motocicletas que vem perturbando o sossego do nosso município. Um assunto trazido também pela vereadora Rita há algumas sessões atrás. E hoje ele deu uma declaração falando que a partir de essa semana serão tomadas medidas em relação a isso. E o primeiro passo dessa mobilização serão aplicações de fiscalizações mais rigorosas em relação a esse tema. Então, numa primeira fase dessa situação, essas fiscalizações terão como objetivo principal orientar e prevenir situações relacionadas à questão do barulho ou da perturbação do sossego, para que assim a população possa ser orientada de forma adequada e que, se não surtir o efeito desejado, num segundo passo, essa fiscalização será realizada de forma mais rígida. Então, a gente sabe também que é uma demanda importante, que trata sobre a segurança pública, sobre a perturbação do sossego, e nós estaremos acompanhando os próximos passos que a nossa polícia vai realizar em relação a isso. Tenho certeza que já nessa primeira fase de orientação e diálogo será um grande sucesso para que a população tenha conhecimento, entendimento. Então, é importante sempre que o diálogo prevaleça para que a gente possa buscar soluções nessas situações que vêm perturbando o cotidiano, o dia a dia dos nossos munícipes. Então, dito isso, hoje eu encerro o momento da presidência e passamos, então, à ordem do dia com a votação da nossa ata. Obrigada. Pelo que eu vi, sim. No telão, então, ata da sessão ordinária número 3.857 de 2026. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos a ata em votação. Ah, não, vai ter mais votação, sim. Vamos votar, então. Ata, então, aprovada por unanimidade. Na sequência, passamos, então,
ao expediente no telão. Ah, não. Opa. Ah, não, hoje é só isso. Isso, hoje não temos ordem do dia, é só a votação da ata. Certo. Passamos, então, agora às explicações pessoais e passo a palavra para a liderança do governo, vereador Luiz Vastres. Quero cumprimentar a presidente, quero cumprimentar a vereadora Rita, em seu nome todos os vereadores, cumprimentar o doutor Ciro, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, os nossos colaboradores da casa, os assessores dos senhores vereadores. Senhores vereadores, hoje eu estive passando na rua Celso Braz de Carlos, já está concluído ali, só falta largar a massa asfáltica, naquele trajeto que foi feito, aquele muro, né? E nós andemos até a estrada da linha Antinha. A administração está fazendo uma abertura na estrada da linha Antinha. Posterior a isso, entende-se que a administração vai fazer um asfaltamento até na escolinha da linha Antinha. Não tem prazo para isso, mas a intenção é essa. Eu acho que é muito prudente o investimento ali. Eu já vi que tem loteadores ali que gastaram bastante ali, tem loteamentos, e que tem que dar uma condições de traficabilidade ali até onde foi feito esses investimentos. Eu acho que a rua principal é do poder público fazer. Dentro do loteamento, aí então é o loteador. E é o que está feito. O loteamento está tudo asfaltado. Então a gente andou por ali todo ali e fez a averiguação, foi feito um trabalho, mas não está concluído ainda. Vamos voltar lá, fazer mais um trecho ali que ainda está faltando, né? Mas já fizeram um trabalho muito bom ali, a gente fica bastante agradecido. Também fizemos fizemos uma indicação da estrada da linha Ferreirinha, né, onde também está muito ruim a estrada, bastante pedra, as valetas entupidas, estreita, tem que fazer alargamento, limpar as valetas, cascalhar, britar, né, é um pedido dos moradores lá e eu fiz uma indicação. Eu acho que não foi, o Bruno tem ali eu acho que não foi. Eu acho que o Jungs não? Então, mas é isso aí que eu estou falando. Eu acho que é muito interessante, porque é uma estrada da agricultura perto do município, praticamente, de Santa Teresa e da Caetano Branco, faz ligação com a Caetano Branco, faz ligação com o bairro Santa Teresa. Isso é muito interessante, a administração se preocupar e deixar uma estrada muito boa ali, que dê traficabilidade para aqueles moradores. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Luiz Vastres. Agora, pela bancada do PL, com a palavra a vereadora Ricardo Menezes. Senhora presidente, muito boa noite aos colegas vereadores, aos assessores da casa, aqueles que nos assistem pelas mídias e redes sociais. Senhora presidente, queria justificar a minha indicação que fiz na noite de hoje a respeito de alguns bueiros que estão trancados ali no entroncamento da rua 7 de Setembro com a rua José Firmo Bernardi e Guilherme Luxlang. Os moradores têm reclamado, né? Toda vez que a gente tem alguma chuva um pouquinho mais forte, os bueiros transbordam e eles estão trancados ali há algum tempo já, e foi feita algumas solicitações ao Poder Executivo que não foram atendidas. Isso tem trazido prejuízo àqueles moradores. Além disso, os moradores também têm cobrado, porque exatamente naquele local tem a previsão de uma rótula para ser construída. E agora, com essa questão do melhoramento da rua José Firmo Bernardi e a possibilidade de trânsito futuro em relação ao próprio acesso do anel viário que vai sair por lá também, nós temos que nos preparar com obras de infraestrutura mais adequadas, né? E ali já é uma reivindicação de longa data, inclusive da própria comunidade, para melhorar a subida dos ônibus e descida nos horários de pico da universidade. Então, nós vamos reforçar também esse pedido da administração, já pedi ao Wilton para me posicionar a respeito de como é que está aquela obra, como é que está aquela desapropriação, para que isso possa ser feito. Também gostaria de pedir o apoio dos colegas, protocolamos hoje a vereadora Rita um projeto de lei que trata dos ciclomotores, bicicletas elétricas e
outros veículos elétricos, né? Eles têm vários nomes, várias categorias, para regulamentar isso. Isso é um pedido também da própria Polícia Militar, ao qual nós consultamos, encaminhamos o projeto, eles se manifestaram, atendemos alguns elementos que foram encaminhados por eles, e a gente tem visto aí nas nossas ruas crianças, né, circulando com essas motonetas, com essas bicicletas elétricas, sem capacete, sem equipamentos, né, causando muitas vezes algum perigo para a própria vida dessas pessoas. Então, para evitar quaisquer situações futuras, né, a gente protocolou esse projeto e pede o apoio dos colegas para que ele possa ser aprovado na casa e levado a efeito para ter maior segurança no nosso trânsito, que já é caótico, sem essas questões, imagina com essas questões agora. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Ricardo. Agora, pela bancada do MDB, passo a palavra ao vereador Jean Causa. Boa noite, presidente. Quero cumprimentá-lo em seu nome a todos os vereadores aqui presentes, a todos os assessores também, a quem nos acompanha. Apenas para deixar vocês a pares dos serviços que a gente vem prestando, recentemente nós recebemos reivindicações em relação a veículos abandonados, tanto em estacionamentos públicos do município quanto nas próprias vias públicas. Então nós estamos em contato com o diretor de trânsito, com o Wilton, onde estamos realizando a alteração da norma, uma norma já do ano de 2017, passaram-se então já 9 anos desde essa legislação que está vigente. Faremos algumas alterações porque o número de veículos em estado de desmanche ou abandonado nos bairros do nosso município, até mesmo um exemplo dentro do estacionamento público, que é a rodoviária do município de Uaçaba, há cerca de 9 meses, existe o veículo lá, e a nossa legislação prevê uma notificação de 3 dias, pelo menos, ao proprietário para a remoção. Mas o veículo está abandonado e não encontra seu proprietário pelas forças policiais. Então nós estamos fazendo essa alteração que nas próximas semanas traremos ao plenário. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Jean Causa. Passo agora a palavra pela bancada do Novo para a vereadora Rita Vaz. Boa noite, senhora presidente. No seu nome, cumprimento aos demais vereadores, todas as pessoas aqui presentes, também quem está nos acompanhando pela transmissão. Eu gostaria de relatar um pedido, o qual eu protocolei como indicação, que diz respeito à Ponte do Trabalhador. Recentemente, né, não tão longe, foi instalado ao lado dessa ponte uma plataforma de alumínio, né? E essa plataforma de alumínio, por muitas e muitas vezes, nós viemos cobrando que seja instalado algo no sentido de ser um piso antiderrapante, onde as pessoas consigam passar naquele local sem nenhum risco de queda. Principalmente em dias de chuva, aquela região ali ela fica muito lisa. Então as pessoas estão indo para o trabalho, estão voltando para as suas residências, né? E por muitas vezes carregando, né, até mesmo equipamentos como notebook, sacolas, compras de mercado, e acabam caindo naquela passarela. Então, a gente já cansou de pedir, mais uma vez estarei protocolando aqui, protocolei esse pedido, essa indicação, justamente para que o Executivo realize, então, o que tem que ser feito naquele local, evitando as quedas das pessoas. Tive também algumas cobranças na segunda-feira com relação a alguns fogos de artifícios que foram soltados, né, durante os jogos da universidade. Nós sabemos que a universidade tem um total comprometimento com a lei. Nós temos uma lei estadual onde proíbe a soltura de fogos de artifício, tanto em locais públicos quanto em locais privados, né? Mas aconteceu, né, de algumas pessoas, sem o consentimento da UNOESC, que fique bem claro, né, de fazer a soltura desses fogos. Então, hoje também o DCE, ele postou uma nota de repúdio, né, onde ele também relata que não é conivente, justamente por nós termos uma lei, né, uma lei estadual proibindo os fogos de artifício. Então, aqui fica também, né, o nosso relato, que nós estamos atentos a isso, mas que realmente não foi a própria universidade, né, que fez a soltura. E, claro, já foram alertados, às vezes por algum desconhecimento, né, houve essa soltura, mas já foram alertados para não repetir. Então, muito obrigada e devolvo a palavra. Obrigada, vereadora Rita Vaz. Pela bancada do Republicanos, eu passo agora a palavra ao vereador Diego Bairros. Senhora presidente, colegas
vereadores, as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação e também as pessoas que nos acompanham presencialmente. Presidente, de antemão, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a retirada do PLL 003 de 2026, que trata sobre economia solidária. Nós, infelizmente, esquecemos na redação de tratar de algumas nomenclaturas específicas, então eu peço a Vossa Excelência que o projeto seja retirado, na perspectiva de que nós possamos reapresentá-lo em breve com a redação da forma correta. Outro assunto, presidente, eu recebi a informação hoje, como os senhores acompanharam, uma cobrança de todo o Legislativo, Vastres, nós na semana do dia 26 de março, cobramos a municipalidade sobre a adesão ao programa PET levado a sério, né, que é um programa estadual que visa financiar castrações de animais em todos os municípios, né? Bastava que as prefeituras fizessem adesão. Pois bem, Joaçaba, a municipalidade sensibilizada com, obviamente, a cobrança do Legislativo, o Sarto fez adesão. Porém, nós não vimos, né, eu conversava com a colega Rita antes, inclusive, nós não vimos avançar a licitação que trata sobre essas castrações em específico, e hoje tivemos a informação novamente, fomos até o Poder Executivo, Vastre está cobrando a informação, e foi nos repassado que o município está em tramitação, né, para que seja feita a licitação aos moldes do que os municípios vizinhos já têm feito. Eu, obviamente, aqui me causa preocupação e a gente faz um alerta justamente porque há prazos a serem cumpridos para que o município possa aderir a esses programas, visto que esse ano, Menezes, é um ano eleitoral, e nós sabemos que há limites de tempo e há limites relacionados a tempo para que o município possa firmar convênios com o Estado, mesmo, obviamente, o programa tendo sido lançado antes. A assinatura do convênio precisa ser feita antes do período eleitoral. Então, nós estamos nessa expectativa e esperamos que a municipalidade não perca esses recursos. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Diego. Agora, encerrando as explicações pessoais, eu passo a palavra pela bancada do Podemos ao vereador Sarto. Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, nas redes sociais, assessores. De maneira bem rápida, senhora presidente e demais vereadores, indicação número 65. Essa indicação ela é derivada de sugestões da comunidade. Todos nós, vereadores, com frequência recebemos sugestões da comunidade e boas sugestões, né? E essa me chamou a atenção, que era uma que eu também já imaginava há tempo, que é uma interconexão entre a rua Antônio Nunes Varela e o acesso Adolfo Zigueli. Peço para o Bruno só passar uma imagem que é bem ilustrativa, bem simples, né? Só dando uma dimensão dessa sugestão que foi apresentada por um morador e que serviria de auxílio para evitar que as pessoas que saem da Vila Pedrini tenham que ir até lá na esquina da intersecção com a Duque de Caxias, e quem passa por ali sabe do congestionamento, do transtorno que é essa rótula. Claro que a gente sabe que isso daí não é tão simples, demandaria desapropriações, mas como o vereador Menezes sempre fala, a prefeitura tem que ter um pouquinho mais de ousadia e coragem para a gente tirar do papel situações já que estão no limite em nosso município. Então, achei bem interessante e válida essa sugestão apresentada por um morador de Joaçaba, que me trouxe isso e pediu para a gente falar isso em plenário. Então, apresento essa indicação e reafirmo aqui algumas falas do vereador Menezes, que é necessário sim a prefeitura tomar coragem e partir para a questão das desapropriações para desafogar alguns pontos de nossa cidade. A outra indicação deriva de muitas reclamações dos munícipes quanto ao banheiro localizado na Praça Adolfo Conder. Está em estado deplorável e as pessoas clamam limpeza e organização desse banheiro. Indicação número 166. E para finalizar, caros colegas vereadores, estive em conversa com o presidente do CIMAI, o Fiorim, e ele me contactou, me passou a seguinte informação a respeito do Lindóia, que uma situação está bem constrangedora lá, todos sabem. Ele me passou a informação que a expectativa era de conclusão da empresa Menezes, que está fazendo a obra de esgotamento sanitário,
concluir as ruas que vão receber pavimento até o dia 22. Tá? E fui enfático com o Fiorim, tal como tenho certeza cada um dos senhores também foi, a respeito do Lindóia, porque a população está corretamente e profundamente indignada com aquela situação. E para finalizar, lembro, né, que sexta-feira agora nós temos o seminário regional sobre autismo, o vereador Diego Baios. Nós estamos com praticamente 2.000 inscrições já feitas, então tende a ser um evento gigantesco, capitaneado ali pela AMA, em parceria com a Prefeitura e principalmente também com o deputado Lucas Neves, que vem fazendo um trabalho maravilhoso quanto a isso. Então, espero vê-los, né, muitos dos vereadores aqui lá no evento, que tem tudo para ser um grande marco novamente. Na noite de hoje seria isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, vereador Leandro Sarto. Não havendo mais nada na pauta, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de maio de 2026, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.